1 Coríntios, capítulo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2, assentado mesmo. E a Bíblia diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser a Jesus Cristo, e este crucificado. Só até aqui por enquanto. Quando Paulo escreve isso aqui, que ele fala, quando eu estive com vocês, ele lembra mais ou menos do ano 50 depois de Cristo, quando ele fez a primeira viagem missionária, e ele esteve em Corinto. E de repente eu vejo Paulo falar assim: eu não me preocupei em ter palavras persuasivas, palavras de sabedoria. Nós não entendemos o peso disso hoje, mas não é difícil perceber. Preciso lembrar aos irmãos que aqui a filosofia grega estava na flor da pele. Os grandes discursos, os grandes sábios. Os jovens que vão fazer Enem esse ano já sabem disso, né? Surgiu como sofia, os primeiros sofistas, aqueles que achavam que seriam sábios em qualquer assunto. Então, os sofistas, os sábios. Até que o Pitágoras mudou isso. Ele disse que não, eu não sou um sofista. Eu sou um filosofista, um amante da sabedoria. E aí daí surgiu a palavra filosofia que a gente estuda até hoje. Então decora essa aí, quem vai fazer o Enem esse ano, foi o Pitágoras que disse que ele é um filosofista, um amante da filosofia, um amante da sabedoria. E aí aqui eu tenho o apóstolo Paulo, platonista, conhecia o Platão muito bem, e ele prega. E aqui ele vai lembrar os irmãos o seguinte: a pregação do Evangelho não é o como fala, não é um discurso bonito, não é alguém que domina técnicas de retórica e fala bem e consegue ganhar a multidão, e consegue ganhar aplausos. A pregação do Evangelho não está firmada nisso. E quando nós nos convertemos, nós entendemos isso, de que eu estou na igreja e a música é bonita, não porque alguém muito habilidoso canta e canta muito afinado, não porque o instrumento é o mais caro e está em plena harmonia dentro da música, mas é porque aquilo que eu canto toca no meu coração, que é aquilo que eu adoro a Deus, com aquelas palavras, né? Quando nós lemos a Bíblia, não é o como eu leio, mas é o que, e a Bíblia é a palavra de Deus, e ela alegra os nossos corações. E aí Paulo vai lembrar, diferente dos filósofos que vêm para cá e tenta discursar bonito para ganhar vocês, eu nunca tentei ser assim. Porque a fé de vocês não pode estar apoiada em mim, não pode ser apoiada em uma pessoa, tem que ser apoiada no poder de Deus. Ele vai dizer isso daqui a pouco, porque eu quis apresentar a vocês uma verdade: Jesus, e esse crucificado na cruz. De vez em quando eu critico, os meus alunos ouvem isso todas as aulas, está começando o semestre, em que eu reclamo daquele pregador que usa uma técnica de retórica, que tenta lá um jeito de falar diferente para mexer no emocional dos irmãos. Eu falo, eu não preciso disso. O apóstolo Paulo, mestre em retórica, professor de filosofia, especialista em Platão, de repente ele fala assim: eu não ensinei nada disso. Eu ensinei uma coisa, a Jesus Cristo, e que ele foi colocado na cruz. Sabe de uma coisa? Para um cidadão romano ter orgulho da cruz, era um problema. Morte de cruz era punição para provinciano, para quando uma cidade era dominada pelo Império Romano, aquela cidade era uma província, mas não era uma cidade principal. E um cidadão romano nunca seria condenado à cruz, só provinciano. Então imagina uma situação: a cruz é para criminoso condenado à morte, e um cidadão romano nunca iria para a cruz, só um provinciano. E aí de repente Paulo fala assim: eu tenho orgulho dessa cruz. Lá vocês colocaram um criminoso, mas se lá é o lugar de Jesus, então lá é o meu também. E eu tenho orgulho disso.
E é engraçado como é que um mestre em filosofia não tinha orgulho da filosofia, mas de orgulho de Cristo. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para que tenham esse sentimento aqui agora. Que nós não tenhamos orgulho deste mundo ou de nada que acontece aqui, mas tenhamos orgulho da palavra de Deus. E sejamos orgulhosos daquele que morreu na cruz por nós e perdoou os nossos pecados. E é isso o que nós fazemos aqui todos os dias. Nós adoramos a Deus e agradecemos pelo sacrifício de Cristo na cruz e como Ele poupou as nossas vidas da perdição. De repente alguém comenta comigo: mas Deus manda o Filho dele para salvar e Ele vai punir quem não aceitar a Jesus. E eu vou dizer: não, a conta está invertida. A humanidade é má, a humanidade é pecadora, ela está perdida. E Jesus veio para salvar os perdidos. Ele não veio para punir ninguém, Ele veio para salvar. De repente você que me ouve agora pela Rádio Paz FM, me ouve pela internet, ouve aqui no templo. Se você acha que é muito pecador, tenho ótimas notícias para você. Jesus morreu na cruz por você, pelos pecadores, como eu, pecador. Não tenho vergonha disso. Claro que não tenho orgulho de ser pecador também, mas eu preciso lembrar de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E é por isso que nós estamos aqui. Ninguém é cristão porque se acha santo. Na verdade, todo mundo é cristão porque tem certeza que é pecador e sabe que só em Cristo há salvação. E é o que nós fazemos aqui, é buscar nele a redenção para as nossas vidas. E essa necessidade de redenção, ela está em nós, só que nós não percebemos. Nós não percebemos o quanto que o tempo todo mundo, crente ou ateu, ele procura um modo de redimir a sua vida, ou de buscar algo, um acontecimento, um conhecimento que seja, que é capaz de criar, ainda que artificialmente, essa ideia de redenção. Seja fazer parte de uma ONG, de ajudar alguém, de ser um filantropo, porque isso gera no nosso coração, ainda que por pouco tempo, essa ideia de que eu sou uma boa pessoa, eu fiz algo bom, eu mereço algo, e nós buscamos isso. Observa como o cinema nos chama a atenção e como nós gostamos de um final feliz. Acontece que o final feliz é logo após o problema, né? Aquele filme não tem final feliz, parece que ele não presta, não quero assistir mais. Não vou assistir a continuação, o final não foi feliz. Porque a gente procura o tempo todo uma rendição, eu procuro uma remissão, o nosso coração procura por coisas boas. Aí eu procuro uma música que tem um final feliz, eu procuro um filme que tem um final feliz, uma história que tem um final feliz. E falando de filme aqui, todo mundo coleciona filmes de histórias de sucesso, porque isso não deixa de ser uma forma de remissão, de criar no nosso coração que está precisando ser redimido, de que essa atitude vai me redimir. E qual que é o mal de muita gente? É procurar isso no mundo, procurar nas pessoas, procurar nas coisas. E eu começo a procurar aonde eu vou, qual atitude, qual sentimento, qual curso, qual acontecimento, o que eu posso comprar que vai me dar essa sensação de que eu estou redimido, de que eu estou salvo. E nós procuramos isso o tempo todo. O mundo procura isso o tempo todo. E de repente a filosofia no tempo de Paulo tinha tanta expressão justamente por causa disso. Porque os sofistas começavam a discutir, os filósofos começavam a discutir, e isso atraía as pessoas. Pelo discurso bonito, pelas palavras de sabedoria. E aí é que Paulo vai dizer, essa sabedoria do mundo, eu a conheço, e ela não é importante. Importante é conhecer a Cristo. Importante que eu vim apresentar para vocês, eu vim apresentar aquele que é o Salvador do mundo. E é o que ele diz aqui no versículo 2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Quem se levanta para falar, tem que saber de alguma coisa, não dá para abrir a boca e vai falar o quê se não sabe de nada. E olha a contradição no versículo 2, é justamente isso que Paulo fala. Eu decidi não saber nada, e saber de uma coisa, a saber de Cristo. Eu sei de Jesus. Amanhã vamos todos trabalhar amanhã.
Quem está de férias, parabéns. Mas todo mundo vai trabalhar amanhã. E qual é a certeza que nós temos de amanhã? Temos Cristo, nossa única certeza. Não sei se chove ou se faz sol, não sei se frio ou quente, se trânsito ou não, não sei se vai ter acidente, não sei. Mas de uma coisa eu sei, Cristo não vai me abandonar, e eu estou com Ele. E é o que nós fazemos aqui, precisamos continuar fazendo todos os dias, confiar em Cristo. E é o que Paulo está dizendo para a igreja. Na igreja nós precisamos ter uma certeza, Jesus. E precisamos expor uma coisa, Jesus Cristo. E saber que este foi colocado na cruz, e da cruz Ele venceu. E da cruz nós fomos libertos, da cruz nós fomos salvos. Quer algo além? Versículo 3. Com fraqueza e com temor, e com muito temor, eu estive entre vocês. Em países monárquicos, eu sei que os príncipes, eles são educados desde criança, para nunca sorrir demais em público, nem chorar em público, nem ter expressões muito abruptas, de choque, de medo, de susto, porque isso isso demonstra fraqueza. Alguém que já viu a Rainha Elizabeth chorar em público? Alguém já viu? Sorrir demais em público? A rainha é muito conhecida, né? Mas todas as monarquias são assim. Porque se eu demonstrar fraqueza, as pessoas não me respeitam. Não é assim na sua empresa? Quem é supervisor, gerente, chefe de equipe, demonstra fraqueza, a equipe não te respeita mais. É assim ou não? Cadê os militares aqui? Não pode mascar chiclete, não pode escorar, não pode usar mala de rodinha. Estou errado, militares presentes aqui? De uniforme não pode fazer nada, né? Só ficar em pé com o corpo ereto, porque demonstra fraqueza. E aí eu tenho o apóstolo Paulo que vai dizer assim: igreja, eu tive com vocês em fraqueza. Olha o versículo 3. Eu tive com vocês com medo. O apóstolo Paulo sabia de uma coisa: não importa quem é o pregador, importa qual é a palavra que está sendo pregada. Importa as escrituras. A fraqueza daquele que prega não interessa. Interessa que o poder de Deus está nas palavras de Jesus Cristo, e é essa que nós apresentamos. É essa que nós temos para você. Eu não tenho força alguma, qualidade alguma para te oferecer. Eu queria ter qualidade para oferecer para o meu filho, para dar educação para ele, mas nem isso eu tenho. Aí eu apresento a Bíblia para ele. Meu filho olha para Jesus, porque papai não ajuda muito não. Olha para Cristo. Ele sim é o nosso referencial, Ele é o que importa. Paulo está ensinando para a igreja de que o único valor que a igreja tem é Jesus. Não é? O Martim Lutero disse uma vez que se você colocar um colar de pérolas em um porco, o colar não perde o valor. E a pregação nunca perde o valor, seja lá quem for o pregador, do mesmo jeito que o porco não desvaloriza o colar de diamantes. Lutero entendeu o que Paulo quis dizer com o versículo 3 aqui do capítulo 2. Eu estive com vocês em fraqueza, em temor e em muito temor. Versículo 4, minha mensagem e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas e de sabedoria humana, mas constituíram de demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sabe de outra coisa? Eu poderia, talvez, pensar em algum argumento, alguma palavra bonita que encantasse os irmãos, que fizesse mostrar que eu realmente estudei. Dá para fazer. Só que tem um problema. Só funciona uma vez. Não é isso? Filme eu só assisto uma vez, a segunda vez não tem mais sentido, já conheço a história. Perde a graça. Música até que eu ouço algumas vezes, mas nem tanto. Perde a graça. E piada, irmãos? Piada é só uma vez mesmo. Na segunda perdeu a graça. Estou errado, irmãos? Estou falando alguma coisa de outro mundo aqui? Até o caminho de casa te deixa entediado, começa a passar por outras ruas, isso melhora um pouco. Né?
É por isso que as irmãs compram muito sapato, não é? Porque e os maridos têm que ajudar nessa parte aí do sapato. Se eu apresentar para os irmãos um argumento filosófico bonito, amanhã ele não funciona mais, no próximo culto ele já foi usado. Se eu apresentar para os irmãos um argumento, esse argumento, ele pode ser ultrapassado, ele já foi utilizado, não posso utilizar mais. É por isso que na igreja nós abrimos a Bíblia e pregamos as Escrituras, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. A Bíblia nunca fica fora de moda. O que nós ensinamos aqui, o que nós pregamos é a palavra de Deus. E ela pode ser usada de novo, lida de novo. E quantas vezes você já leu a Bíblia e leu o mesmo versículo, ele ainda é bom. E ainda enche o seu coração. É simples assim. E aí eu pergunto para os irmãos, vale a pena correr atrás do mundo e saber que é fútil, que hoje tem valor e amanhã não tem? Vale a pena tentar se alimentar, ainda que intelectualmente, mas se alimentar de coisas desse mundo e que nós sabemos que não tem peso, que não tem valor? Ou eu posso continuar na igreja, me alimentar de Cristo e saber que nunca vai perder a graça, ver que nunca vai ser ruim, de que a Bíblia nunca vai perder o sabor que ela tem, porque essa é a palavra de Deus. Se você está aqui hoje e nunca aceitou a Jesus, eu te faço esse convite daqui a pouco formalmente. Mas você vai saber o que é ter prazer nessa vida. O que é realmente viver a alegria, seja em qualquer situação. Nós sempre lembramos do apóstolo Paulo, a máxima de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E parece que poucos leram o versículo anterior, né? Sem passar necessidade, fome. E aí eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque Deus nos dá forças para passar por qualquer dificuldade, por qualquer problema. E aí o apóstolo Paulo sabia disso, que se eu usar um argumento bonito, e as pessoas vão aprender a gostar desse argumento bonito, Paulo sabia que a igreja não pode estar amparada nessas coisas. Estrutura física, cadeira ar-condicionado, luzes, isso é importante, nós temos aqui, os irmãos contribuem, nós compramos. Mas o que deve firmar o passo de cada um aqui, é no poder de Deus, não é? A questão estrutura física, ela vai passar, vai ficar velho, tem que trocar, mas o poder de Deus nunca fica velho, o poder de Deus só aumenta, o poder de Deus só nos completa a cada dia. Buscar coisas deste mundo é um saco sem fundo, nunca vai parar. Ou o seu celular comprado semana passada já não quer outro semana que vem. Eu conheço quem faz consórcio, compra um, já guarda o dinheiro para comprar o outro, né? Porque essas coisas nós precisamos trocar todos os dias. Eu também quero trocar o meu, estou acusando os irmãos sem estar presente no mesmo problema. Mas eu quero lembrar os irmãos de que eu não posso buscar neste mundo alegria para a minha vida, eu preciso buscar em Cristo. Quando eu aprendo a buscar alegria, conforto, consolo, esperança, eu aprendo a buscar isso em Deus, aí sim eu aprendo o que é ser feliz, aí sim eu entendo o que é buscar as coisas que realmente valem a pena, porque eu começo a buscar a Cristo. O apóstolo Paulo ensinou isso aqui. O apóstolo Paulo foi muito claro com a igreja, falou: eu preciso ensinar a vocês a amar a Cristo e ter a fé apoiada em Deus. O nosso coração procura por essa remissão, procura por essa coisa que falta em nós. Falta eu ter certeza de que eu sou mais que esse mundo, de que eu quero me redimir de algo que eu não sei exatamente o que é. E aí eu gosto tanto de super-herói, né? Porque o super-herói redime, né? O super-herói faz bem. Deixa o super-herói para lá, vamos pensar em uma coisa. Eu começo a procurar neste mundo remissão, só que eu não vou achar que a remissão está em Cristo. Ele nos redime dos nossos pecados. O que eu tenho que fazer para ter os meus pecados purificados? Não tem como fazer nada. Não tem. A humanidade consegue se salvar? Será que consegue? Vamos filosofar um pouquinho? Eu critiquei a filosofia no começo em contrapartida da palavra de Deus. Vamos filosofar um pouco. O mundo consegue ser bom por si próprio?
A humanidade consegue. A humanidade consegue ser justa, honesta, consegue dar melhor condição para os mais fracos. Vocês podem dar um exemplo de um lugar onde isso acontece? Claro que eu tenho países melhores e piores em relação a várias estatísticas, vários quesitos, mas não existe um lugar, a humanidade sequer pode se salvar nesse mundo. Veja lá se pode se salvar para o próximo. E quando eu pergunto para qualquer pessoa, todo mundo merece o céu. Teve uma pesquisa do IBGE, incluindo população carcerária, quase 100% dos entrevistados confirmam que merecem a salvação, inclusive presos, durante o encarceramento. Eu ajudo as pessoas, eu mereço o céu. Eu sou uma boa pessoa, mereço o céu. Eu sou honesto, mereço o céu. Cuidei da minha sogra, opa, mereço o céu mesmo. Queridos, aquele que busca no seu próprio coração a salvação para a sua alma, está procurando no lugar errado. A salvação da nossa alma está em Cristo, está em Jesus. Nós não temos nada para oferecer a Deus em troca da nossa salvação, qualidade alguma para oferecer a Deus, e Deus, olha aqui para mim, eu tenho isso de bom, não tenho. Mas Deus é amor, Deus é todo amor, e Ele escolheu salvar o mundo. Quando nós aceitamos a Jesus, eu estou dizendo, eu aceito o seu amor por mim. Eu aceito a sua salvação. Eu aceito o amor do Senhor por mim. E essa é uma conta, irmãos, que não fecha quando eu pergunto o porquê do amor de Deus. Nessa pergunta não tem resposta satisfatória, mas ela é uma constante, é uma certeza que todos nós aqui temos, de que Deus nos ama, que Jesus morreu na cruz por nós, e que nós estamos salvos em Cristo. E agora eu encontrei a remissão, agora eu encontrei aquilo que eu tanto procurava, eu encontrei em Jesus. Eu não acho na literatura desse mundo, eu não acho no cinema, eu não acho em frases de efeito, eu não acho em sucesso na empresa, não acho em aprovação em concurso público, eu acho em Cristo. Enquanto eu vivo nesse mundo, eu tenho que procurar as coisas para viver, eu preciso sobreviver. Mas eu tenho que pensar neste mundo sem esquecer do principal, que é a próxima vida. É aquele que Deus salvou a sua alma, e nós enfim seremos levados daqui. A salvação da igreja, a salvação da sua casa, é isso que nós estamos procurando, é isso o que nós encontramos em Jesus. Os irmãos podem abrir a Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 10. Adianta um pouco, estávamos em Corinto. Vamos para Hebreus. E aí alguém vai dizer, mas eu já aceitei a Jesus. Eu já fui salvo. Hebreus capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Verso 35, Hebreus 10, 35, diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Mas o justo vive pela fé. Só até aqui. Talvez eu estou aqui falando sobre crer em Jesus, confiar em Jesus, e aí a maioria dos irmãos aqui, mas eu já aceitei a Jesus. Então eu tenho duas provocações para você. A primeira é nunca perder a esperança.
Nunca deixar que o seu coração apague essa chama, a chama do amor de Deus, a certeza da salvação. Você que está me ouvindo agora, e você sabe que Jesus te salvou, mas quantas vezes eu deixo o tempo passar, outras preocupações tomarem o lugar desta certeza, e de repente a gente começa a querer abaixar a cabeça, e muitos abandonam a Cristo. E é o que o Hebreus fala para a gente. Vocês, verso 36, vocês precisam perseverar. Diz que tinha 2 provocações, tem outra. Te pergunto se você conhece a Jesus, ou se você sabe quem é Jesus. Sim, tem diferença. Tem diferença aquele que sabe quem é Jesus, vive num país cristão, tem família crente, cresceu aqui dentro da igreja, sabe quem é Jesus, sabe contar os milagres, sabe até dizer Yehoshua HaMashiach, sabe falar o nome de Deus em hebraico, parabéns. Mas nunca teve uma experiência com Deus. Quando nós falamos em Jesus, seu coração não bate forte. Quando abre a palavra de Deus, você não sente prazer na leitura da palavra de Deus. Está faltando conhecer ao Senhor. Lá no final do livro de Jó, depois que tudo passa, ele diz: do Senhor eu ouvia falar, mas agora eu te conheço, porque agora eu tinha passado por uma experiência com Deus. Talvez você está me ouvindo agora, e você nunca teve uma experiência com Deus, e aí você não consegue ter a fé que nós te ensinamos a ter aqui, não consegue olhar para a palavra de Deus e ver nela o peso que ela realmente tem. E aí eu tenho essa triste notícia para você: você sabe quem é Jesus, mas você não conhece Jesus, você não conhece a Cristo. O apóstolo Paulo fala em Corinto que a nossa fé fosse apoiada no poder de Deus, e não na autoridade de uma palavra humana, que a sua fé fosse apoiada no poder, naquilo que é espiritual, naquilo que você sente com Deus. Há alguns meses eu falei com os irmãos sobre o sacerdócio universal dos crentes, e lembrei aos irmãos, nós temos livre acesso a Deus, cada um de nós ora por si, e tem acesso ao trono de Deus, não precisa de intermediário, eu não preciso de uma pessoa que ore por mim, eu não preciso ir até um determinado lugar, porque é lá que Deus me ouve, eu não preciso de uma certa pessoa, porque essa pessoa é meu ponto de contato com Deus. Não, você tem acesso direto a Deus, você pode falar com Deus, e Deus te convida hoje para ter uma experiência com Ele, não saber quem é, não ouvir falar, mas conhecer a Deus, do seu coração quebrantado na presença de Deus, de você saber quem é Cristo, a ponto de você dizer: se todo mundo abandonar a Cristo, eu não vou abandonar o Senhor. Lembra que Josué disse para o povo: se vocês quiserem ir servir outros deuses, podem ir, eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Por que ele disse isso? Porque Josué tinha uma experiência com Deus. Ele falou: eu sei quem é Ele, sabendo quem é Ele, eu não abandono. E tem uma certeza que a igreja tem, que muitas vezes nós tocamos em tantos assuntos e deixamos esse passar, é que Jesus Cristo vem. Nós estamos ligados nele, ligados com Cristo, esperando o dia, esperando a hora em que essa trombeta vai tocar e nós seremos arrebatados. Deus vai buscar a igreja, e a igreja não é a Assembleia de Deus de Campinas, isso é só um rótulo, a igreja é você. A igreja somos nós reunidos. Jesus não vem para buscar cadeira e mesa, esquece isso, isso é desse mundo. Ele vem buscar a congregação dos salvos, e eu preciso ter certeza de que eu faço parte dessa congregação dos salvos, preciso ter certeza de que eu sou um desses, pela qual Jesus morreu na cruz por mim, e eu aceitei a Cristo, e o sangue de Jesus me salvou, e eu estou redimido dos meus pecados. E a minha remissão não veio deste mundo, a minha remissão veio de Deus. A minha remissão veio dos céus, e eu fui salvo por Ele. E o verso 37, Hebreus 10, 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem
virá e não demorará. Irmãos, eu não tenho medo de repetir, Jesus Cristo vem. E eu preciso estar preparado para esse dia. E aqueles que sabem quem é Jesus de ouvir falar, não estão preparados. Não conhecem a Cristo intimamente, não têm uma experiência com Deus, o seu coração não está batendo entronizado com Deus. Se você nunca aceitou a Jesus, a sua hora é agora. Se você acha que está afastado de Deus, a sua hora é agora. De renovar a sua aliança com Deus, de fazer uma aliança com Deus, e poder ler esse versículo com orgulho. Aquele que vem, virá, e eu estou ansioso que venha, que eu quero morar com Cristo nos céus. Estou ansioso que venha, porque esse mundo é passageiro, e eu quero as coisas que são eternas e que vêm de Deus, e que Ele prometeu. Quem prometeu não é desse mundo, foi o próprio Deus quem prometeu, e Ele virá, mas o justo viverá pela fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos neste mundo. O que nos dá segurança não é nada que este mundo possa oferecer. O que nos dá segurança é a nossa fé em Deus. Nós vivemos porque confiamos em Deus. Nós dormimos em paz porque confiamos em Deus. Seja qual for o problema, nós sorrimos, porque a fonte do nosso sorriso é Cristo. Se você acha que não consegue sorrir, seu dia é hoje. Jesus vai te dar um sorriso maravilhoso em qualquer situação. Não é que crente não passa por problemas, é que crente sabe que os problemas estão nas mãos de Deus. Não é? É que aquele que aceitou Jesus sabe de que as nossas dificuldades estão sendo vistas por Deus. Nós não estamos abandonados. Eu comecei a ler com os irmãos o versículo 35. E que Hebreus fala para a gente não perder a esperança. A minha esperança não está neste mundo. A minha esperança está em Deus. Eu não tenho medo deste mundo, porque eu confio em Deus. Eu não tenho medo dos problemas, não que eles não sejam uma ameaça, mas é porque eu não estou amparado neste mundo, eu estou amparado em Deus. Se você está amparado em Deus, não há o que temer. Você passa por dias difíceis, mas segurando nas mãos de Deus. É muito diferente. Nós passamos por problemas, mas sabemos que aquele que vem, virá, e não demora. Enquanto Ele não vem, estamos firmados nele, e Ele nos abençoa, Ele nunca nos abandona. O mundo abandona? Vou nem responder a pergunta retórica, mas Deus não abandona. E o convite que eu faço para vocês hoje, é que se convertam a Cristo, que abram o seu coração a Ele, que tenham uma vida com Deus, de intimidade com Deus, confiando nele, porque esse é o único caminho. Então não tem escolha, só tem Cristo. Ou é Cristo, ou é nada. Eu escolho Cristo. Os irmãos podem ficar de pé comigo? Tem alguém hoje que nunca aceitou a Jesus e que sente que hoje é o seu dia de encontrar com Cristo? Vem aqui na frente. Vem cá se render ao Senhor. Deus, eu confio no Senhor e na sua palavra. Eu não quero mais viver errante nesse mundo, quero viver com Cristo. O convite é para você, para que você passe a viver com Ele. Como eu disse no começo da minha fala, da minha pregação hoje, não temos nada para te oferecer aqui, senão a Cristo. Nem mais nada para te dizer que você vai ganhar aqui hoje. Mas você ganhou todas as coisas essa noite, ganhou a salvação da sua alma, ganhou a remissão dos seus pecados. Para os demais irmãos que já se converteram, enche o seu coração do Senhor, não abandone a Cristo. Não deixe essa esperança acabar. Não deixe que esse sentimento vivo da presença de Deus saia do seu coração. Não existe problema maior que Ele, então se apegue a Ele. Se apegue a Cristo.
Feche os seus olhos. Vamos orar. Meu Deus, obrigado por essas vidas que se converteram hoje ao Senhor, e reconhece que o Senhor é Salvador, e reconhece hoje que não há outro caminho além do Senhor, e se converteram a Ti. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor está conosco, e nós podemos sentir a Sua presença. Enche os nossos corações da alegria da Sua salvação, da certeza e na confiança de que o Senhor está conosco, que salvou as nossas vidas, que não nos abandona. Meu Deus, enche esta igreja do Seu Espírito Santo, derrama sobre nós esse poder, faz nosso coração arder da Sua presença, porque nós confiamos no Senhor, não temos nada mais, além do Senhor e da Sua presença. Deus, obrigado pelo Seu poder e a Sua companhia sobre nós, em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Ô Jonas, pessoal, encaminha eles para tomar o nome. Meus amados, podem assentar.